Olá! Começa agora a 4ª temporada do programa Gente do Rio. Hoje, ao contrário das outras edições, não vamos falar de algo agradável. Vamos falar de um tema que é muito importante ser abordado: a violência contra a mulher. Temos um Gente do Rio novo todo domingo pela manhã, com reapresentação após o Canal Livre. Se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, Band Rio, não esquece de curtir. E também deixe seu comentário aqui. Hoje temos pela primeira vez 2 mulheres entrevistadas. Agosto, mês em que a Lei Maria da Penha completa 16 anos. E também o Agosto Lilás, a cor que representa o combate à violência contra a mulher. As estatísticas são as piores possíveis e não param de crescer. Nos primeiros 6 meses desse ano, 57 mulheres foram vítimas de feminicídio no estado do Rio de Janeiro, 20% a mais do que no mesmo período do ano passado. Para falar sobre o combate a essa inaceitável realidade, trazemos hoje a tenente-coronel da PM, Cláudia Moraes, coordenadora da Patrulha Maria da Penha, e a delegada Gabriela Fombover, chefe do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada pelo convite, é uma honra. Bem-vinda também, Gabriela. Muito obrigada pelo convite. Olha, esse é o 55º programa Gente do Rio. E é a primeira vez no programa de número 55 que nós temos 3 mulheres no estúdio. Que vitória. Muito legal, né? Excelente. Então, hoje eu estou especialmente feliz, embora o tema não seja um tema muito agradável, mas o que vocês fazem, a tarefa de vocês, é uma tarefa muito importante e é uma tarefa que vocês fazem com muito amor, né? Cláudia, começa contando pra gente o que é a Patrulha Maria da Penha e como ela nasceu. Então, primeiro, eu acho que realmente é um tema difícil da gente trabalhar, mas ele é extremamente necessário. Então, a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que a gente tem conseguido programas como a Patrulha Maria da Penha, as delegacias de atendimento à mulher, porque nós começamos a falar e a estranhar a questão da violência contra a mulher, não entender isso como uma coisa natural. E o programa Patrulha Maria da Penha, ele é um serviço especializado da Polícia Militar, não é? Que fez 3 anos agora e que foi instituído a partir de uma iniciativa do governo do estado, não é? De nós criarmos uma especialização no âmbito da Polícia Militar. E a Patrulha Maria da Penha é um modelo de atuação da Polícia Militar que está presente em outros estados brasileiros. O Rio de Janeiro ele não foi o primeiro estado a criar esse tipo de serviço, mas foi o primeiro a ter um serviço com cobertura em todo o território do estado. Então, a gente tem hoje a presença da Patrulha Maria da Penha em cada município do nosso estado. 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Exatamente, através da presença dos batalhões. Então, a gente já atendeu mais de 43 mil mulheres, mais de 36 mil mulheres com medidas protetivas acompanhadas pela patrulha. Então, assim, é um trabalho que tem uma amplitude e uma cobertura muito importante no território. E você, Gabriela, qual é o trabalho do seu departamento? Que órgãos que você tem, que você coordena, né, tem na sua estrutura? O Departamento de Polícia de Atendimento à Mulher é um departamento que coordena as 14 DEANs no estado do Rio de Janeiro. E nós implementamos as políticas públicas dentro da Polícia Civil no combate à violência contra a mulher. Além das 14 delegacias de mulheres, nós também temos dentro do Departamento de Mulher o Centro de Estudos de Violência de Gênero. Então a gente trabalha tanto com a prevenção quanto com a repressão. Isso é uma política pública muito importante desempenhada pelas DEANs, porque a gente sabe que a violência contra a mulher, ela não pode ser tratada apenas na repressão. Muito mais importante é a prevenção, é a gente conseguir falar sobre essa violência contra a mulher, propagar que os direitos são igualitários, o respeito à mulher, e nós temos até na Lei Maria da Penha essa determinação. Então, nós vamos em escolas, participamos de palestras,
grupo de associação de moradores, para falar sobre esse tema. Como você mesmo falou, é um tema difícil, mas ele precisa ser enfrentado por todos da sociedade, não só pelas mulheres, mas também pelos homens. E além das DEANs e também desse centro de estudos e pesquisas, nós também somos responsáveis pelos núcleos integrados de atendimento à mulher, que vamos implementar nas delegacias do interior, porque sabemos que infelizmente não tem como ter DEAN em todo o município. Então vamos capacitar os nossos policiais para que eles possam receber essa mulher vítima de violência de uma forma qualificada, de uma forma especializada. E quando começa essa capacitação e se tem um prazo para que todas essas delegacias tenham esse serviço efetivamente implementado? Já começamos a capacitação, daqui a 2 semanas nós vamos terminar a 2ª turma, então já estamos com mais de 100 policiais capacitados em violência contra a mulher. E falando para você de primeira mão, tá? Que agora na terça-feira, dia 25, quinta-feira, dia 25 de agosto, nós vamos fazer o seminário do Agosto Lilás na Academia de Polícia. E ali vamos começar a tratar, será basicamente a aula inaugural do protocolo dos núcleos de feminicídio, que foi recentemente também criado dentro das delegacias de homicídio. Então, agora, quinta-feira, a gente começa essa capacitação também na investigação de feminicídio. Então, os policiais estão sendo capacitados, já estamos em curso e a gente pretende, como eu falei, expandir pelo estado do Rio de Janeiro todo. Como a Cláudia falou, é importante tocar nesse assunto, porque muitas mulheres sofrem a violência e nem conseguem identificar, porque a violência, ela tem a violência física, mas tem outros tipos de violência também, né? Uhum. Eu queria que vocês explicassem assim de uma maneira bem fácil, bem didática, bem para as mulheres poderem identificar quando estão sendo vítimas desse tipo de violência. Uhum. A violência a gente tem, além da física, como você falou, nós temos a violência sexual, a violência patrimonial, a violência moral e a violência psicológica. No dia 8 agora de 8 de agosto, o Departamento de Polícia de Atendimento à Mulher fez uma operação que nós intitulamos de stalking, exatamente para enfatizar o crime de perseguição e também o crime de violência psicológica, porque a mulher precisa entender que esses crimes também são passíveis de registro de ocorrência e que também podem acarretar a prisão do agressor. Porque normalmente a mulher acha que só quando chega na agressão física é que ela realmente está sofrendo uma violência. E não é isso, né? A gente até quando vai falar com adolescentes, né, Cláudia, que às vezes o namorado já fica naquele controle de falar, olha, você não pode sair com essa roupa, não vá dessa forma. Isso já é essa violência psicológica, já é tolir a mulher até de escolher o tipo de roupa que ela está usando. Então, a gente fala isso para essas adolescentes, não aceite esse tipo de restrição. Isso sim já é uma violência. E normalmente o ciclo da violência ele vai numa escalada, né? Ele começa falando que você não vai poder usar essa roupa, que você não pode pintar a unha de determinada cor, não use tal brinco, e daqui a pouco começa a te xingar, a te ameaçar, e daqui a pouco está te agredindo fisicamente. E depois pede desculpa, diz que não vai fazer mais, mas vai. Exatamente. E aí vai nesse ciclo da violência. Então, o importante, como você falou, é essas mulheres terem a consciência dessa primeira agressão, já procurar uma ajuda. E as mulheres hoje, elas não se sentem inseguras em lugar nenhum. Essa semana teve um crime na Marquês de Abrantes, né, Coronel? Sim, cena... a moça estava passeando com o cachorro e foi atacada e houve uma tentativa de estupro em plena rua Marquês de Abrantes, no bairro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro. E quem solucionou esse crime foi o segurança presente, não é isso? Esse caso,
já tá rodando nas redes sociais, né, para as pessoas até que quiserem procurar. Realmente é uma cena terrível, porque mostra, primeiro, num horário 7h30 da noite, pelo que falaram, não é, na matéria, 7h30 da noite, e ele arrasta essa mulher para uma área um pouco mais deserta desse bairro, né, e tenta ali tirar a roupa da mulher, uma cena horrorosa. E assim, e uma pessoa, né, um segurança também, e depois o pessoal do segurança presente vai intervir nessa situação, mas num primeiro momento tem uma atitude de um porteiro ou de um segurança, de alguém que estava ali, que faz esse primeiro ato de proteger essa mulher, porque a princípio parecia que ele estava, a mulher estava à mercê dele, que não tinha mais ninguém no mundo, né? Quando você olha aquela imagem, e é desesperador, quando você olha o cachorrinho foge, ela fica sozinha e ele parece que ele estava com uma tesoura ameaçando essa mulher. E não foi, a princípio, até o momento, pelo que eu sei, ainda não foi identificado, mas tem imagens, acredito que se ainda não foi identificado, está a caminho. Mas retomando um pouco do que você falou sobre a questão dos tipos de violência, eu acho que é importante as pessoas, a gente também, a Gabriela falou muito bem, a gente dá exemplos, não é? Quando a gente fala de violência física, é a agressão física, é machucar, é empurrar, não é qualquer tipo de agressão mais contundente. Mas a violência psicológica é uma das mais difíceis que a gente tem, porque às vezes é o seguinte, a pessoa começa essa violência, essa dominação com os maus tratos, ou com uma forma de destratar, de desmerecer essa mulher. Grita, xinga, não deixa falar, desmerece o que falou, interrompe. Ela nunca tem uma ideia legal. Isso às vezes acontece até em ambiente de trabalho, não é? Que é aquela expressão do mansplaining, né? Onde as mulheres, de repente, quando estão falando, elas são interrompidas e o que ela vai falar, o homem repete, né? Para dizer que ela não é capaz. Então, assim, existem várias formas muito sutis e que a gente tem que perceber, e quanto mais cedo a gente identificar, não é, a questão desses abusos, quanto mais cedo a mulher perceber que isso é violência, porque às vezes a gente precisa dizer para as pessoas, violência não é só a pancada, não é só a violência física, não é só o braço quebrado, o olho roxo. Violência é você destratar essa mulher, é você desmerecê-la, é você praticar atos de isolamento. Uma das coisas que acontece muito é isolar essa mulher. É isolá-la da família, dos amigos, né? Aí acha, ai, tão bonitinho, ele quer ficar só comigo. Exato, ele me ama demais, ele não consegue, ele tem muito ciúme, ele morre de ciúme. Geralmente não se morre de ciúme, se mata por ciúmes. Então, assim, isso é muito importante a gente falar, porque pode parecer que é um cuidado excessivo, não é? É um amor excessivo. Isso pode parecer, mas na verdade é necessidade de controle, é insegurança. E a gente vê isso muito nessas narrativas de alguns autores e até feminicidas confessam, dizendo o seguinte, olha, minha vida acabou quando ela começou a trabalhar. Minha vida acabou quando ela fez uma cirurgia plástica e ficou bonita, quando ela começou a malhar, quando ela começou... E aí a vida dele que acabou. Vejam isso, assim, e às vezes a mulher não se percebe. E a forma que muitas das vezes a gente tem de perceber é não se afastar dos amigos. Porque às vezes ela não está vendo, mas um terceiro está vendo. Está vendo. Está vendo e está percebendo que tem alguma coisa. E aí receber esse toque, né, que um amigo, que uma pessoa próxima dê, é importante também, porque às vezes a pessoa se ofende, eu não vou mais falar com fulana. E ele mesmo fala, se ela percebe que essa pessoa, ela está abrindo os olhos dessa mulher, muitas das vezes ele vai tentar afastar. Então, não se isolar é uma coisa muito importante, porque em geral a gente percebe que mulheres que entram nessa situação, elas começam com essas atitudes de isolamento. Na Patrulha Maria da Penha, vocês trabalham com equipes de um homem e uma mulher. Não era melhor, para acolher, serem duas mulheres? Então, esse modelo que nós utilizamos aqui, quando a gente fala da questão do atendimento de mulheres em situação de violência, estudos e dados empíricos apontam que as mulheres se sentem mais acolhidas em falar, em relatar uma violência para uma outra mulher. Mas quando a gente fala da atuação da Patrulha Maria da Penha, que é um serviço onde esse policial está na rua, interagindo com a população, é importante que nós trabalhemos de uma forma com duplas mistas. Até porque, nesse ponto, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu estou sinalizando para a população que homens e mulheres podem trabalhar juntos. E quando a gente tem, às vezes, uma situação onde a gente precisa de uma interação, como é que eu posso dizer,
quando a gente tem que atuar de uma forma mais coercitiva, a gente tem a presença desses dois elementos, do masculino e do feminino, e essa complementação tem se mostrado muito eficaz. Então a gente percebe que quando um trabalho que a gente faz é um trabalho muito de acompanhamento, visitas domiciliares, fiscalização de medida protetiva, a patrulha vai até a casa das pessoas. Então, aquelas crianças que estão às vezes em ambiente de violência, encontram uma dupla de policiais, de um homem e uma mulher que trabalham juntos, um complementa o trabalho do outro, e não raro a gente vê a criança chegando e fala assim, eu quero ser policial. O menino chega e fala, eu quero ser igual a ele, a menina fala, eu também quero ser policial. Mas na Polícia Civil nós tivemos recentemente um inspetor que trabalhava na Delegacia de Atendimento à Mulher e ele foi acusado de feminicídio, né? Então vocês não acham que isso dificulta um pouco? A mulher olha aquilo e fala, como é que eu vou numa delegacia pedir socorro e correr o risco de me deparar com um policial desses? Primeiro que a gente tem que falar que, infelizmente, a nossa sociedade, ela é uma sociedade machista. Então, isso já é um fato. E nós precisamos realmente, como eu falei, trabalhar com a questão de prevenção. Trabalhar falando nas escolas, explicar que não existe essa diferenciação entre homens e mulheres, entre meninos e meninas, que todos nós temos os mesmos direitos, os direitos iguais. Então, da mesma forma que a gente vê um médico que dentro de uma sala de parto, ele está ali para cuidar, ele está ali para proteger, para trazer uma alegria, de trazer uma vida, né? Ele faz uma agressão, como nós vimos, de um estupro, que é algo basicamente inacreditável, que se não tivéssemos as imagens, a grande maioria esmagadora... São muitas coisas inacreditáveis. Exatamente. Né? Então... Muitos absurdos. Exato. Os homens, eles se sentem muito à vontade para cometer esse crime, né? Se sentem donos das mulheres, acham que as mulheres são coisas, né? E podem fazer o que quiser com elas. Então, a gente vê que está em toda a sociedade, né? E o que a gente precisa reforçar é que é o contrário, né? As exceções, elas só vão justificar as regras. Então, assim, a maioria dos policiais, eles que trabalham em delegacia de mulheres, eles têm um atendimento qualificado, eles estão ali para proteger essas mulheres. Então, assim, o importante é a gente encorajar. E aí, se a gente não intensificar que essa mulher, ela precisa sim procurar uma ajuda, seja ela uma ajuda policial ou qualquer outra rede de apoio, porque nós trabalhamos integrados com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com a Defensoria Pública. O que você está falando de subnotificação é que os casos que vêm a público ou que são denunciados, o número é muito menor do que os que realmente acontecem, Exatamente. Né? Agora, o que acontece também é que muitas vezes a mulher vai, presta queixa, mas não dá seguimento ao processo. Uhum. Sim, isso acontece. Eu acho que, e até reforçando o ponto da Gabriela, quando a gente fala desses casos, por exemplo, os policiais, eles não estão desconectados desse mundo. Então, mas eu acho que o que faz a diferença é a atitude das instituições em relação a isso. Então, a apuração, a defesa, né, que a instituição faz, daquilo que ela acredita, né? E vamos dizer o seguinte, quando a gente vê o Rio de Janeiro, por exemplo, é um dos primeiros estados a ter delegacia especializada no atendimento à mulher. É um estado pioneiro, não é? A gente tem uma vasta experiência, referência para outros estados. O Rio de Janeiro, a Polícia Militar, a gente também, com a Patrulha Maria da Penha, a gente foi premiado com o Prêmio Internacional de Direitos Humanos, de Boas Práticas. Hoje a gente é referência para outros países em relação a esse trabalho, mas nós sabemos que a gente tem que olhar para dentro da instituição também. No próximo bloco, a Lei Maria da Penha pode ser aplicada tanto para homens quanto para mulheres? E a violência doméstica vem de problemas com álcool, drogas ou doenças mentais? Vamos saber os mitos e verdades sobre essa realidade inaceitável. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, conversando hoje com a Tenente Coronel PM Cláudia Moraes e com a delegada Gabriela Fombouver, chefes do Departamento de Proteção à Mulher da Polícia Civil.
Falei certo, Gabriela? Falou, acertou. Esse nome eu vou te falar, hein? É de quebrar qualquer apresentador, né? Complicadíssimo. Todo mundo erra, mas você, ó, foi perfeita. Mais ou menos, né? Digamos assim. Exato, Digamos assim, né? Digamos assim. Delegada Gabriela, a Polícia Civil tem uma novidade para as mulheres torcedoras que vão aos estádios, né? Exatamente. Primeiro que a mulherada também gosta de futebol, né? Precisamos desmistificar que futebol é coisa para homem, que mulher entende de futebol. Não é bem assim. E para ir aos estádios, nós queremos ir com tranquilidade, né? Sabendo que não seremos assediadas. E para isso, pensando exatamente no bem-estar da mulher, que a Polícia Civil está com um projeto piloto em parceria com o Botafogo para que em jogos no estádio do Engenhão, exatamente, no estádio do Engenhão, nós vamos ter mulheres, policiais mulheres, para fazer registros de ocorrência de crimes contra as mulheres no estádio do Engenhão. Isso vai ser um piloto e depois teremos isso em todos os estádios. É isso que a gente quer, né? A gente quer expandir para todos os grandes jogos nos outros estádios. E com todos os grandes clubes também. Exatamente, né? Fazer no Maracanã, em São Januário, enfim, queremos fazer um piloto ali com o Botafogo no Engenhão. No estádio mais importante do Rio, que é a Moça Bonita do Bangu, né? Ah, sim, claro. Sempre. Meu pai é torcedor do Bangu. E também vamos fazer não só a questão da repressão, mas também a questão da conscientização. Vamos distribuir panfletos, estaremos presentes para tirar dúvida. Então, a mulher não precisa procurar a policial mulher só para fazer um registro de um crime, se ela foi vítima. Não. Se ela está com alguma dúvida, se ela quer tirar alguma dúvida, também pode procurar essa policial nos estádios. E vocês, na Patrulha Maria da Penha, né? Tenente Coronel Cláudia Moraes. Vocês lançaram um aplicativo novo com um botão de pânico, né? Exato. O que é esse botão de pânico? Como é que funciona? Então, é um aplicativo desenvolvido pela Polícia Militar, não é? Com o apoio do Governo do Estado. É um aplicativo chamado Rede Mulher, que ele está disponível até o final do mês. E ele, na verdade, é um aplicativo que tem, além de uma rede de atendimento da mulher, não é? Ela Quer dizer, até o final do mês ele vai estar funcionando. Exatamente. Tá. Já em funcionamento, disponível para iOS e Android. E nesse ponto, a ideia desse aplicativo é que essa mulher consiga acionar rapidamente o 190. Não vai substituir a questão da ligação, se a pessoa quiser fazer uma ligação, mas a gente dá mais oportunidade para a mulher que está em situação de violência para ela buscar a ajuda o mais rápido possível. Então, esse aplicativo, além de ter esse dispositivo do botão do pânico, que ele permite a localização imediata dessa mulher, ele permite que ela possa fazer uma gravação ambiente para geração de provas mais adiante. Então, existem várias funcionalidades dentro dessa ferramenta, desse aplicativo que está sendo desenvolvido, que nós esperamos seja mais uma ferramenta em apoio dessas mulheres. Além disso, esse aplicativo também tem uma funcionalidade que eu entendo da maior relevância, que é a questão da construção da rede de guardiões. Então, essa mulher que baixar esse aplicativo, ela vai poder cadastrar pessoas próximas. Então, o vizinho, o pai, o pastor da igreja, alguém que ela conheça, o irmão, o vizinho da frente, porque essas pessoas estão mais próximas. Então, para que no momento onde ela estiver sofrendo uma agressão, ela possa informar, acionar essas pessoas também, para que essas pessoas possam vir em apoio, às vezes buscar ajuda, não é? Então, assim, às vezes a mulher está em cárcere privado, às vezes ela não está conseguindo falar, ela só consegue emitir esse alerta. Então, essa rede de guardiões, que a gente chama de rede de guardiões, é muito importante. O aplicativo também traz informações sobre quais são os tipos de violência, exemplos, o que é violência psicológica, que às vezes a gente fala violência psicológica, o que é violência patrimonial, quebrou o seu celular, não pagou pensão, destruiu seus objetos de trabalho, isso é violência patrimonial, destruiu seus documentos, violência moral, o que é violência? Ele te xingou, ele disse que você é isso, que você é aquilo, isso é violência moral. Não é? Então, assim, a gente constrói isso tudo dentro desse aplicativo e que a gente, como eu falei, mas não substitui a questão do atendimento do 190, até porque acho que é importante que a população saiba que um dos principais motivos de acionamento emergencial da PM é a questão do crime contra a mulher.
Tem finais de semana onde você tem áreas onde 50% dos acionamentos de viatura em emergência são para socorrer mulheres em situação de violência. Por exemplo? Que é? Isso aí, a gente tem algumas áreas que tem a maior concentração, que é a Baixada Fluminense, Zona Oeste daqui da capital, não é? Mas isso não quer dizer que isso não aconteça no interior do estado. A violência contra a mulher acontece em todas as áreas. Mas nós criarmos, quanto mais o Estado oferecer opções para essa mulher pedir ajuda, para ela sair dessa situação, eu acho que é o que a gente pode fazer em termos de boas práticas. Quando a gente faz isso, a gente está atendendo o que prevê a legislação internacional, porque violência contra a mulher é uma violação de direito humano, não é? Então, a gente sabe disso. Então, quando a gente faz isso, a gente está colocando o Brasil e o Rio de Janeiro dentro do patamar de países civilizados, apesar de nós sabermos que a gente tem um grau de violência muito, muito significativo em relação às mulheres, mas isso acontece no mundo todo. É no mundo inteiro. Se a gente parar para ver, e é muito importante também a gente dizer o seguinte, quando a gente está falando de violência contra a mulher, quando a gente está falando de políticas públicas para as mulheres, é muito importante que a gente deixe muito claro que isso não é contra os homens. Cláudia, qual é o papel do homem no combate à violência contra a mulher? Eu acho que, como eu falei anteriormente, né, quando a gente fala da questão da violência contra a mulher, a gente não pode abrir mão dessa adesão dos homens também. Então, o papel do homem nesse enfrentamento, ele é fundamental. Eu costumo sempre dizer que o protagonismo dessa luta é feminino, é das mulheres, mas sem os homens a gente não vai conseguir superar esse problema da violência contra a mulher. Então, dados apontam, né, que se nós continuarmos como nós estamos hoje aqui, né, no Brasil, em termos de desigualdade entre homens e mulheres, do jeito que está aqui, o que a gente tem hoje, a gente só vai reverter esse quadro em 90 anos. Então, assim, é disso que a gente está falando. Então, quanto mais nós tivermos pessoas aderindo, participando, e aí existem várias formas dos homens participarem dessa luta, aderirem a essa causa junto com as mulheres, porque, como eu falei, não é uma questão exclusiva nossa, e esse ponto é simplesmente atuando na questão cultural, não permitindo, não dando aso a comentários machistas e não corroborar, não fazer piadas sexistas. É só uma brincadeira, ai que coisa chata, agora não se pode falar mais nada, né? Exato. Agora não se pode falar mais nada, não se pode mais brincar, as mulheres porque não é uma simples brincadeira, né? Ali você está propagando uma violência, né? Quando a gente compartilha essas piadinhas no WhatsApp, a gente está estimulando a violência contra a mulher. Então, assim, os homens, eles precisam ser parceiros nessa luta, né? Tem que estar irmanados com as mulheres e não só repudiando, né? Mas também atuando intensificamente, né? Verificando que aquela sua vizinha, sua amiga está sofrendo uma violência, que ele também denuncie, né? Então, a gente precisa que o homem esteja realmente engajado nessa luta da violência contra a mulher. E uma coisa que a gente tem percebido, né, Gabi, quando a gente... muitas mulheres nos procuram, não é? Nosso telefone não para. Final de semana, à noite, de situações, tem uma vizinha que está passando, uma amiga, eu preciso de ajuda. E já tem acontecido muito comigo, eu não sei se você percebeu isso também, muitos homens procurando, é para minha amiga, ou eu conheço alguém que está nessa situação, a minha vizinha, o que eu posso fazer? Exatamente, existe um mito, agora vamos para os mitos e verdades que eu tinha chamado ali na passagem do bloco. Existe um mito de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, roupa suja se lava em casa. É isso mesmo? Não é isso mesmo, não. Acabou, a gente já colocou em terra, né, esse velho ditado e em briga de marido e mulher a gente mete a colher sim. A gente precisa se meter porque evitaremos um feminicídio. Acho que é importante a gente reforçar isso, que desses casos do primeiro semestre que você mesmo, né, falou, desses números, apenas 18% dessas mulheres tinham registro de ocorrência anterior contra os seus agressores. Então, a gente vê que o registro de ocorrência, que a busca dessa mulher pela proteção, ela realmente consegue cessar esse ciclo da violência. Infelizmente, a gente não consegue evitar todos os feminicídios, né? Gostaríamos nós, né, Cláudia, de que não ocorressem mais os feminicídios, né? Seria um mundo ideal.
mas a gente está verificando através dos dados e através do trabalho, né, tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil e de toda a rede de apoio, que a mulher que procura a delegacia ou que procura a Patrulha Maria da Penha, pede medida protetiva, enfim, ela consegue cessar essa violência e evitar, né, a gente consegue evitar um feminicídio. Então é muito importante a gente pontuar isso. E Cláudia, é verdade que a violência contra a mulher ocorre por problemas com álcool, drogas ou problemas mentais? Então, esse é um dos mitos também, né? A ideia de que essas situações de álcool ou drogas lícitas, ilícitas, seriam a causa da violência. E não é. Na verdade, essas situações potencializam. Mas um exemplo que a gente pode dar muito claro é, por exemplo, o sujeito que bebe na rua, que está no bar, que bebeu todas no bar, saiu do bar, pagou a conta, chegou em casa, a maior parte desses homens não brigam nesse bar e quando chega em casa agride suas mulheres e seus filhos. Então, se a gente pensasse que essa questão do consumo de álcool fosse potencializar, ele teria brigado antes. Então, muitos dizem também que eles não conseguem dominar as emoções, né? Mas não bate no chefe, né? Uhum. Então, todas essas justificativas de que eu não enxerguei nada, eu não vi nada na minha frente, eu não me controlei, isso não justifica, não é? Então, assim, quando a gente fala dos feminicídios, né? Em geral, isso é uma coisa que é muito claro, é o seguinte, a maior parte dos casos são resolvidos, esses autores são presos, condenados, não é? Então você tem, por quê? Porque quando a gente pensa em homicídio de uma forma geral, em geral você não tem testemunha, você não sabe quem foi. Quando a gente fala de feminicídio, que a maior parte é em função da violência doméstica, instaurada anteriormente, mesmo que não tenha registro, não tem registro formal, porque essa mulher não registrou, porque ela achou que não ia acontecer. E muitas dessas mulheres que morrem, elas não... Porque é difícil. Vamos pensar o seguinte, eu escolhi esse homem para casar, eu me apaixonei por ele, eu tinha borboletas na barriga quando eu olhava para ele, nós nos amamos, nós tivemos filho, nós construímos um futuro e agora ele não é mais aquele. Não é? Então, assim, e como é que para muitas mulheres, e aí a gente vê muito o julgamento das pessoas também, mas ela continuou, mas por que ela ficou tantos anos com esse homem? Por que será que ela gostava? Nenhuma pessoa, nenhuma mulher, nenhuma pessoa em sã consciência gosta de apanhar. Apanha porque gosta, que acostumou, porque provoca, né? Não, tudo mito. Eu costumo dizer que nas histórias, né, das princesas, elas beijam o sapo que se transforma em príncipe. Na vida real, infelizmente, é o contrário. A gente casa com um príncipe e depois fica com um sapo dentro de casa, né? Então, a mulher não gosta de apanhar, a mulher, na verdade, ela tem essa dificuldade que é do ser humano de entender que está sendo agredida por aquela pessoa com quem ela construiu uma vida, com quem ela tem sentimentos amorosos. Então, realmente, é dificílimo você aceitar que você está sendo violentada por aquela pessoa em quem você confia, né? E a Lei Maria da Penha, ela pode ser aplicada tanto para o homem quanto para a mulher? Então, a Lei Maria da Penha, ela tem como principal foco a mulher. Então, na verdade, quando a gente fala das pessoas que são protegidas pela Lei Maria da Penha, a gente tem o elemento mulher e nós também podemos aplicar a Lei Maria da Penha para situações de mulheres transexuais, travestis. Então, a questão do gênero feminino, ela é colocada. Então, isso é muito importante. Não quer dizer que homens que sofram eventualmente violência doméstica não tenha lei para protegê-los. Tem lá o Código Penal, então esse é um ponto. E quando a gente fala dessa atuação da Lei Maria da Penha em relação as mulheres, não é? E, em geral, a maior parte das mulheres sofrem violências causadas por outros homens. Mas ela também é aplicada, por exemplo, em casos de relacionamentos homoafetivos, de mulheres lésbicas, onde uma agride a outra, em situações também de violência intrafamiliar. A gente tem situações de Lei Maria da Penha onde são aplicadas de mães, né, que têm medidas protetivas contra os seus filhos que as agridem. Muito também associado à questão de dependência de drogas, eles roubam ou agridem essas mães. Então, a gente tem muitos casos de acompanhamentos da Patrulha Maria da Penha de mães, não é, que têm medidas protetivas contra seus filhos. Imagina a tristeza disso, né? Existe uma crença também de que violência contra a mulher é uma coisa... Você até falou, Cláudia, que Baixada, Zona Oeste, que isso é uma coisa de pessoas de classes mais baixas e com menos instrução, né? Das pessoas mais pobres e com menos instrução. É isso?
Não, na verdade, até quando eu falei da questão da regional, né, da região onde a gente identifica o maior número de acionamentos, mas uma coisa que a gente percebe é que a violência contra a mulher, ela não escolhe classe social. Ela acontece em todas as classes sociais. A gente, na Patrulha Maria da Penha, a gente tem as mulheres de todas as classes sociais, de todas as regiões. A gente já tem mulheres, até policiais, não é? Mulheres desempregadas, mulheres empregadas, mulheres moradoras da Zona Sul, mulheres moradoras em comunidades indígenas. Então, assim, e a violência contra a mulher, tem até uma delegada que fala, né, que é considerada uma das violências mais democráticas que existe, porque ela não escolhe classe social. Logicamente, o que a gente percebe quais são os mecanismos que as mulheres têm acesso. E nem grau de instrução, né? O fato do cara ter nível superior, ser um executivo, não isenta. No grau de agressores, a gente encontra desde de um sujeito desempregado até um sujeito com pós-graduação, com curso exterior, com 2, 3 idiomas. Então, assim, não é sobre isso, não é? Então, assim, mas logicamente a gente percebe que vamos pensar o seguinte, quais são as formas que algumas mulheres têm para resolver? E aí, em geral, quando a gente pensa nas mulheres mais pobres, em geral, a primeira porta que ela vai encontrar é a porta da delegacia ou o 90. E a depender de uma mulher, se for de uma classe social mais elevada, ela vai fazer terapia ou ela vai buscar uma vara de família, contrata um advogado, não é? E dizer o seguinte, mas no final das contas, a gente percebe que a gente tem uma estrutura, tanto da Defensoria Pública, do Ministério Público, voltado para todas as mulheres, independente de ser uma mulher da classe A, B, C, D ou E. O Ministério Público, aliás, acaba de lançar a Ouvidoria da Mulher, né, Gabriela? E vocês têm parceria com o Ministério Público também, né? Sim, sim. Nós temos uma parceria muito estreita com o Ministério Público, né? E as denúncias que eles recebem... E essas denúncias dessa ouvidoria, elas podem ser na Sala Lilás, lá, né, fisicamente, podem acontecer pela internet, né? Isso, e aí repassada para a Polícia Civil, né? E a gente faz o registro de ocorrência e quando a mulher, ela vê aquela necessidade, a gente solicita as medidas protetivas. Então, é uma rede de apoio bem grande. A gente realmente está aqui para encorajar essas mulheres a procurarem ajuda, a romperem esse ciclo de violência. A gente entende que é difícil, a gente sabe que essa mulher ela vai dar um passo que talvez ela recue, mas a gente está ali para apoiá-la. Quando ela recua, vocês... Na Lei Maria da Penha, não dá para voltar atrás, né? Depende do crime, né? Se for um crime, por exemplo, de lesão corporal, é uma ação penal pública incondicionada. Ou seja, vai dar continuidade na investigação e no processo até o final, independente da vontade da vítima. Se for um caso, por exemplo, de um xingamento, né? Que é um crime de injúria, nesse caso, a mulher ela pode interromper a investigação, ela pode querer não prosseguir. Então, depende do tipo de crime. Mas, assim, o mais importante é a gente entender, né, que é difícil para essa mulher e dar o apoio a ela. Na maioria dos casos, me corrijam se eu estiver errada, a mulher não vai ao IML fazer o teste, o exame de corpo de delito, não é isso? Ao contrário, na maioria das vezes ela vai ao IML, a gente faz esse encaminhamento, ela vai. Algumas vezes não vai, mas aí a gente consegue, através do boletim de atendimento médico, né, daquela consulta hospitalar, a solicitar o laudo indireto. Então, o nosso perito legista, ele vai pegar esse boletim de atendimento médico e vai fazer um laudo indireto. E com esse documento, a gente consegue prosseguir na investigação e comprovar ali a materialidade do crime. Muito importante. E no próximo bloco, uma cria de comunidade que resolve virar policial e trabalhar defendendo outras mulheres. E uma delegada que se especializa no acolhimento a mulheres vítimas de violência. Como são essas pessoas na vida privada? O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com Gente do Rio, conversando hoje com a Tenente Coronel PM Cláudia Moraes e com a delegada Gabriela Fombouver, chefe do Departamento de Proteção à Mulher da Polícia Civil. Cláudia, você nasceu na Vila Kennedy, né? É da Vila Kennedy, da Zona Oeste, como eu sou da Zona Oeste também, que eu sou de Bangu.
E como é que você resolveu virar policial e defender as mulheres? Você via muito, você não passou por isso na sua família, na sua casa, mas na sua vizinhança, eu por exemplo, lá em Bangu, via muito isso. Tinha no quintal da minha casa, praticamente, do lado. Eu acordava, às vezes, com a mulher apanhando do marido, o marido arrastando ela pelo quintal, e eu ouvia aquilo, né? Pensar como, primeiro, de onde nós viemos, né? A gente sabe de todas as dificuldades de quem mora em áreas, comunidades carentes, não é? Então, lógico que eu estou falando de uma Vila Kennedy, né? A comunidade onde eu nasci, né? E ali ainda era uma área relativamente rural. E a gente está falando revelando um pouco da idade, né? A gente está falando de uma Vila Kennedy dos anos 80, a gente não está falando de uma Vila Kennedy de hoje, não é isso? Né? Então, assim, não façam as contas não, porque eu vou ficar meio constrangida. Eu estou falando de Bangu dos anos 70. Ah, então tá bom, tá tudo bem. Então, assim... Final dos 70, mas Exato. Eu não vou falar sobre ano. Então. Vamos falar de idade aqui, qual o problema? A gente é bem resolvida, mas essa questão dessa referência eu acho muito importante, porque a gente imagina que às vezes o lugar onde a gente nasce vai determinar a nossa trajetória, a nossa jornada, é o que a gente não vai conseguir avançar. Então, assim, eu estudei a minha vida inteira em escola pública, eu estudei em escola da Vila Kennedy, eu tenho um orgulho de dizer isso, porque os meus amigos, a gente tem um grupo até hoje, não é? Do pessoal da turma do 8º ano, da turma de 87, já estou começando a falar de tempo. Então, assim, e é uma turma que, vamos lá, assim, o pessoal da minha turma, a gente tem, né, das pessoas que estudaram comigo, tem engenheiro, tem subtenente da polícia, tem pedagogo, tem professor com doutorado. E vamos pensar todo mundo numa escola pública da Vila Kennedy. Eu não sei se hoje, talvez, a gente consiga chegar nesse mesmo nível. Mas, assim, é toda essa referência. Então, eu me lembro da minha primeira escola, da minha professora, da tia Márcia, da escola pública, da merenda que eu comia na escola. Então, tudo isso faz quem eu sou hoje. E eu sempre falo o seguinte, eu não vivi num ambiente, venho de uma família muito humilde, sim, e tenho muito orgulho disso. Meu pai é pedreiro, minha mãe é empregada doméstica. Na verdade, diarista, nem empregada doméstica de carteira assinada, a mamãe teve a oportunidade de ser. Mas eu cresci num ambiente onde faltou situações financeiras, passamos por dificuldade, mas não faltou amor. Então, assim, eu não vivi num ambiente onde o meu pai brigasse com a minha mãe, maltratasse a minha mãe, muito pelo contrário. Meu pai, apesar da simplicidade, de pessoas humildes, com pouca escolaridade, eles sabiam amar. Então, assim, amar a gente não aprende na universidade, amar a gente aprende no olho no olho. Então, assim, e tudo isso, para mim, é o que me construiu. Então, e aí a questão do enfrentamento, de entrar para a polícia, para mim eu entrei na polícia, sempre falo o seguinte, eu não sonhei em ser policial militar, eu fiz um concurso. Só que quando eu cheguei na polícia militar, eu me encontrei. Eu me apaixonei, porque é isso que acontece, eu tenho um orgulho tremendo da minha farda. Eu sempre falo o seguinte, eu posso estar na rua paisana, mas eu continuo sendo a Tenente-Coronel Cláudia, como eu fui a Major Cláudia, como eu fui a Tenente Cláudia, como eu fui a Aspirante Cláudia. E assim, com muito orgulho, porque eu acho que é uma das profissões mais bonitas. E vamos pensar o seguinte, quantas profissões a gente tem em que o profissional jura sacrificar a sua própria vida? A Polícia Militar, a gente fala isso, e a gente vive isso todos os dias. Então, e tem tanta coisa para a gente fazer na Polícia Militar, com tantos problemas, mas a gente escolheu uma área, não é? Lógico que eu posso atuar em várias áreas, hoje eu estou atuando no enfrentamento à violência contra a mulher, mas assim, vamos falar que a gente está cuidando estou cuidando de mim, estou cuidando de você, dela, das minhas sobrinhas, das meninas que estão na rua, não é? E trazendo outras pessoas, porque eu sozinha não consigo fazer isso, não é? A gente só consegue fazer isso todo mundo junto. Então, quando a gente consegue encontrar propósito, e para mim, hoje, esse é um propósito, não é? E para mim, assim, e saber de onde eu vim, e saber que, por exemplo, hoje eu tenho mulheres que a gente consegue, com todas as dificuldades, acompanhar e assistir com a Patrulha Maria da Penha dentro da Vila Kennedy, quer dizer que a gente está conseguindo chegar onde a gente queria. Muito bacana. E você, Gabriela, fala um pouco da tua trajetória e dessa escolha por lidar com a questão de gênero. Eu, a princípio, eu ia fazer faculdade de História, né? Mas aí eu ainda penso em fazer, né? Mas eu comecei 2 vezes. Que legal. Parei. Eu nem cheguei a começar, né? Porque na época eu tinha um namorado que ele fazia faculdade de Direito e aí ele falou assim, Gabriela, vamos assistir, eu tenho que fazer uma matéria lá na faculdade que a gente tem que assistir julgamentos, né? E aí falou, vamos lá, eu vou pro Tribunal de Justiça, vou assistir um júri, quer ir comigo? Eu falei, vamos.
Quando eu assisti o Tribunal do Júri, eu fiquei completamente apaixonada e falei assim, quero trabalhar com isso, quero trabalhar com... Então, quando eu fui fazer a faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar com a área criminal, né? E logo quando eu concluí a faculdade, saiu o concurso público para inspetor de polícia. E da mesma forma como a Cláudia falou, eu não tinha o sonho de ser policial, né? Mas quando eu ingresso para a Polícia Civil como inspetora de polícia, eu fico completamente apaixonada, né, pela minha instituição e logo quero fazer para delegada, né? Então, 3 anos após, eu começo a fazer academia de polícia de delegada de polícia. E dentro dessa minha trajetória na Polícia Civil, eu me especializo na questão da violência contra a mulher. Eu vejo que é uma área em que a gente não enxuga gelo, eu acho isso assim super importante, que a gente consegue efetivamente ajudar as pessoas, que a gente tem um feedback muito rápido, porque aquela mulher, ela retorna na delegacia, como Cláudia falou, para dizer que conseguiu empreender e agora não depende mais economicamente daquele homem, que se libertou daquela violência. Então, você vê essa mulher, ela efetivamente tendo uma vida nova, e isso para a gente que trabalha no combate à violência contra a mulher é muito importante, é muito satisfatório. E eu dediquei a minha carreira nessa área. E aí fiz a pós-graduação de Gênero e Direito na Emerge, inclusive Cláudia é também minha colega de turma, né? Já nos conhecíamos um pouco antes, quando Cláudia era responsável pelo dossiê Mulher do ISP, e eu era delegada titular da DEAN da Zona Oeste, né? Então, já lá dos primórdios, nós conhecíamos. Olha e acaba. E quando vocês olham para trás, mudaria alguma coisa ou começaria tudo outra vez? Tudo outra vez. Tudo outra vez. Tudo outra vez. Com certeza. Então, nesse clima mais ameno, vamos para o nosso ping-pong final, começando com os trend topics das redes sociais dos últimos dias, né? Personagem da ficção que tem a sua energia. Eu acho que é aquela coelhinha Jude do Zootopia, né? Que é uma policial e que todo mundo olha, não dá nada por ela, pequenininha, mas super corajosa, super inteligente, investigativa. Acho que é isso. O pessoal olha assim pra minha cara, né? E já fala assim, que eu já ouvi isso, tá? Você não tem cara de delegada, não, você tem cara de professora. E desde quando a polícia tem cara, né, Cláudia? E você, Cláudia? Bom, personagem tem a sua energia. Então, pode ser até um pouco pretensioso, mas é a Moana, né? Eu acho que é uma personagem que ela não tem medo do desconhecido, ela é desbravadora, ela abraça uma responsabilidade muito grande, não é para além dela, então ela não desiste do que ela quer. Então eu acho que ela fala muito sobre mim. Com que celebridade, artista dizem que você parece? E já falaram que eu pareço com a Carolina Dickmann, acredita? Não é fraca, não. Mas é óbvio que uma Carolina Dickmann acima do peso, né? Nada. Ela é também não fica se diminuindo, não. E você? Bom, o pessoal diz que eu pareço com a Glória Pires. Dizem que parece, assim, com o cabelo assim, de repente não dá pra ver tanto, mas com o cabelo solto realmente parece um pouquinho assim, né? E uma dupla da ficção que tem a energia de vocês? Uma dupla. Dupla? Que dupla eu acho que na verdade a gente acha um trio, né? Acho que meninas super poderosas, boa, né? Aí sobra uma, né? Lindinha, Florzinha ou Docinho, né? Aí a gente vê qual que a gente fica. Chama aí pro grupo. Docinho é que vocês não devem ser, né? A gente chama a Mônica pra ser Docinho, pronto. Exato, pode ser, isso. Gosta de samba? Eu gosto, mas adoraria saber sambar, né? Impressionante. Eu também, minha maior frustração, não é o dedinho aqui, meu espírito samba, mas o meu corpo não, mas eu amo. Você gosta? Eu gosto. Qual a escola de samba que você torce? Mangueira. Quando eu era adolescente, uma amiga minha, os pais dela desfilavam, né? Aí me chamaram para eu ir no ensaio. E aí eu fiquei fascinada. E você, Cláudia? Beija-flor. Vista mais bonita da cidade? Eu acho do Cristo. Acho lindíssima. Eu acho que a praia de Grumari, quando você está vendo ali, você vê de cima, a coisa mais linda do mundo. Prato ou petisco preferido? Eu adoro qualquer coisa com camarão. Amo.
Não, eu sou, apesar, vamos lá, né, eu sou não sei sambar, gosto de samba e, assim, a comida favorita para mim, eu gosto de comidinha leve, assim, uma feijoadinha. Ah, eu também. Uma feijoadinha, uma coisinha assim básica, eu prefiro, leve, não, né? Feijoada é o que há, né? Amo. Melhor bar da cidade. Pode ser bar, restaurante. Pavão, né? Pavão azul. É. Eu gosto, não é um bar, na verdade, mas é um estilo de vida, é a Mureta da Urca. Ah, tá, ali no meu Né, para tomar aquela cervejinha. Pureta ou pobreta? Pobreta. Ah, pobreta, não é isso? Tem coisa melhor. Música preferida? Olha, gente, difícil, são tantas, né? Eu gosto muito de Cazuza, né? Então, qualquer uma do Cazuza que você falar, eu amo. Amo Cazuza. Não, eu acho que assim, a gente, acho que as músicas da Elza Soares tem sido assim... Não é fraca não também. Exatamente. E ela é uma personalidade incrível, uma mulher maravilhosa. Incrível, uma voz, uma música, uma mensagem muito potente. Então, assim, Elza é o que há. Uma superstição. Eu tenho. Então, eu tenho algumas, né? Mas eu tenho duas que eu não gosto, e assim, muito por causa da minha mãezinha também, né? Não botar a bolsa no chão, porque diz que o dinheiro vai embora, né? E chinelo virado, entendeu? Que mata a mãe. Então, eu não gosto de chinelo. Eu vejo um chinelo, eu já desviro. E você não tem, Gabriela? Não, eu tenho. Passa por baixo de escada? Não passo. Mas eu tenho umas maluquices, assim, muito típicas minhas. Tipo, se eu boto um brinco, eu acho que o meu dia foi bem com aquele brinco, aí eu fico com um brinco uma semana. É umas coisas assim que eu invento, sabe? Essas coisa doida minha que eu invento pra mim mesma, entendeu? Boto uma peça aqui e falo, pô, meu dia foi legal, então eu vou ficar com essa peça. Aí quando ficar ruim, agora já não tá mais dando sorte, tem que trocar. É igual aquele pessoal que vê o time com uma camisa e tem que ser sempre ganhou, tem que ser sempre com aquela camisa. Mais ou menos por aí. Não passa uma semana sem. Pizza. Sorvete. Um ídolo. Meu pai. Eu tenho dois, né? Que é o meu pai e a minha mãe. São duas pessoas. Um assim. medo. Medo de... um medo que eu tenho, assim, de verdade, é do que essa vida vai proporcionar para o meu filho, né? Porque a gente está vendo tanta coisa e eu fico realmente muito angustiada com isso. Cláudia. Meu medo é medo. Medo de perder as pessoas que eu amo. Maior orgulho da vida. Ser policial civil. Acompanho o voto da relatora. Ser policial militar é o maior orgulho da minha vida. Um sonho. Utopicamente, seria acabar com a violência contra a mulher, né? Seria um sonho. Eu acho que a gente ter paz no Rio de Janeiro, em todos os sentidos, né? Começando pelas mulheres, não é? Mas eu acho que é um sonho de paz. Muito obrigada pela participação de vocês. Nosso primeiro programa totalmente feminino aqui no Gente do Rio. Muito obrigada pela participação. E eu termino esse programa, aproveito para mandar os meus parabéns para as cidades de Nilópolis e São João de Meriti, que fazem aniversário hoje, dia 21 de agosto. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá, um beijo!